O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que a reforma administrativa está pronta e aguarda para ir ao plenário da casa. A informação foi dada durante o Lead Brasil Investment Forum 2023, que aconteceu ontem em Nova York. E quem está aqui para falar com a gente sobre este tema é o advogado especialista em direito tributário, Bruno Romano. Bruno, muito bom dia. Obrigada por sua participação aqui conosco. Bom dia, Soraya. Eu que agradeço pelo convite e um bom dia também a todos os telespectadores da Jovem Pan que estão aqui presentes no Jornal da Manhã. Bruno, quais são os próximos passos aí para essa reforma a partir de agora? Bom, estando pronta a reforma administrativa, ela pode ser levada à comissão especial para ser feita análise, também para ser feita análise de constitucionalidade por parte dos técnicos. E aí, posteriormente, ela vai ser levada à votação da Câmara dos Deputados. Em sendo aprovada pela Câmara dos Deputados, aí ela será levada ao Senado Federal para que seja votada também pelo Senado. Quais os principais impactos, na sua avaliação, que ela pode gerar para o cenário econômico? Bom, vai depender muito do texto que está sendo alinhado em termos de reforma administrativa. Se houver uma prioridade em redução de custos, em enxugamento da máquina pública, em uma melhoria em termos de eficiência por parte do Estado, há uma grande possibilidade do mercado como um todo agir de uma maneira favorável, inclusive com uma potencial redução de índices de inflação, melhoria de índices econômicos, justamente porque com uma redução de custos, sabe-se que o governo vai precisar buscar uma menor arrecadação para cumprir com a sua agenda econômico-fiscal. Então, havendo uma redução de custos, você pode não priorizar uma arrecadação tão agressiva como vem sendo feito, como vem sendo tratado nos últimos 4 meses, desde que a atual gestão assumiu o governo. E com isso nós vamos ter um reflexo favorável econômico, inclusive, eventualmente, de deflação, ou então de uma melhoria de mercado, com melhoria de empresas na Bolsa, e aí, inclusive, atingindo picos superiores a 110 mil pontos, se for o caso. Justamente a criação de secretarias importantes para o desenvolvimento econômico do país, sem gerar aí um aumento do número de cargos e despesas, né? É um desafio aí que o governo vai precisar enfrentar. Com toda certeza, o desafio é realmente grande, justamente porque nos últimos meses o governo tem aumentado o número de secretarias, mas também tem aumentado o número de pessoas que são levadas a trabalhar no governo. Com isso, o Estado fica muito inchado, acaba havendo um aumento de custo de maneira muito elevada, muito grande, tanto que saiu um estudo que demonstra que a maior parte dos custos hoje do governo são com folha salarial, e por isso esse inchaço faz com que o governo tenha uma grande necessidade de arrecadação. E até por isso hoje nós estamos vendo diversas medidas em âmbito tributário justamente para um aumento de arrecadação, inclusive a reforma tributária, que apesar de trazer uma grande simplificação e o que é realmente necessário, tem-se em contrapartida um aumento de carga tributária para diversos setores, o que pode vir a trazer um impacto econômico muito ruim no geral. E justamente por isso a reforma administrativa é tão essencial, porque em sendo aprovada a reforma administrativa e havendo uma diminuição do Estado como um todo, vai haver essa possibilidade sim de termos uma reforma tributária que traga não só a simplificação, mas também uma diminuição de carga tributária como um todo, justamente para tirar o peso do Estado dos ombros dos contribuintes. Bruno, vou trazer para essa conversa também nosso comentarista Cristiano Vilela, ele também vai te fazer alguns questionamentos. Cristiano? Bruno Romano, um bom dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Bruno, com relação à reforma administrativa, né, você entende que hoje em dia a estrutura administrativa, as atribuições, a alocação de cargos
nas caixinhas do organograma atual, ele está bastante defasado em relação ao que se requer atualmente da administração pública moderna, e você entende que essa reforma administrativa ela terá como fundamento o corte de cargos e a diminuição do Estado? Muito bom dia, Cristiano. É mais uma vez um prazer falar com você também. De fato, eu acho que há sim uma grande defasagem. A atual estrutura do governo ela está defasada em comparação com os principais modelos econômicos que nós temos hoje no mundo como um todo. Analisando grandes potências mundiais e países em que, inclusive, conseguem se dedicar bastante até para questões sociais, como são o caso de países nórdicos, esses países adotam uma estrutura de Estado bastante enxuta, inclusive priorizando cargos técnicos, pessoas técnicas no comando de cargos técnicos. É claro, é evidente que há uma necessidade de termos pessoas em alguns cargos que exerçam funções políticas de relevância, mas cargos técnicos devem ser dados a cargos técnicos, a pessoas técnicas. E justamente por isso há uma defasagem analisando a estrutura atual de governo que é adotada, justamente porque o Brasil hoje está com uma máquina muito inchada, com muitos e muitos funcionários, muitos deles exercendo funções até não relevantes, e ainda há pessoas políticas em cargos técnicos exercendo uma função que não lhe é compatível. E justamente por isso o Brasil acaba ficando aquém, e aí a solução que se busca para melhorar toda essa estrutura que hoje é um grande elefante ineficiente, é um aumento de arrecadação, ou melhor, um aumento de carga tributária e que não necessariamente vai trazer um aumento de arrecadação. Então, justamente por isso, há um déficit econômico e, justamente por isso, uma reforma administrativa é tão necessária para que se espelhe, para que haja um espelhamento do modelo brasileiro aos modelos que fazem, vamos dizer assim, sucesso, entre aspas, em diversos países do mundo e que são países muito bem reconhecidos, que têm uma gestão econômica tão eficiente e que, justamente por terem uma gestão econômica eficiente, conseguem empregar muitos valores à parte social, deixando com que a sua população não fique em uma situação de carência. Outra reforma, bastante discutida e está no centro das discussões do Congresso é a reforma tributária. Bruno, o que você acha, na sua visão, que falta, para que ela consiga caminhar aí no Congresso? Bom, o que falta nessa reforma tributária, Soraya, é justamente um modelo de tributação que seja benéfico para a população como um todo. Hoje, a reforma tributária tem um grande ponto positivo, e isso deve ser salientado, que é a questão da simplificação tributária. Porque, afinal de contas, até como todo mundo fala, hoje nós vivemos, de fato, um manicômio tributário. Você não sabe, efetivamente, qual vai ser a carga tributária efetiva para um bombom de chocolate, se você vai tributar como wafer ou se você vai tributar como bombom. E sim, fazer essa mudança já acarreta uma diferença de tributação. A mesma coisa aquelas sandálias de borracha, daquela marca bem famosa, em que não se sabe se ela é tributada como sapato de borracha ou como sandália, e isso acarreta a mudança de tributação. Então, de fato, a simplificação é muito benéfica. O problema é que hoje tem esse potencial aumento de carga tributária que vai recair principalmente sobre o setor de serviços, que hoje representa mais de 70% do PIB brasileiro, e também sobre boa parte do setor agropecuário, que representa quase 30% hoje do PIB brasileiro. E com isso, um aumento de carga tão expressivo sobre dois setores que são tão importantes em termos de PIB nacional, isso efetivamente vai acabar trazendo um aumento de preços e, por tabela, um aumento de inflação, o que é muito fazendo assim haver uma grande desvantagem. E além dessa questão econômica, que faz com que haja um grande receio mercadológico com relação à reforma tributária, tem também o envolvimento de estados e municípios, já que com a reforma tributária vai haver efetivamente uma diminuição da autonomia de estados e municípios em termos de arrecadação,
porque quem irá arrecadar vai ser a União Federal, o governo, né, atualmente sob o comando do presidente Lula, e o governo vai repassar os valores a estados e municípios de acordo com as suas necessidades tributárias, e por isso também tem esse problema político e não só financeiro envolvendo a questão da reforma tributária e esse medo efetivo de estados e municípios. Bruno Romano, especialista, advogado em direito tributário, conversando aqui com a gente sobre o cenário econômico do Brasil. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por nos fazer companhia na manhã desta quarta-feira. Eu agradeço pela oportunidade. Tenha um bom dia, Soraya. Tenha um bom dia também, Cristiano. E um bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan.